O Real Madrid já conhece os 8 adversários que vai enfrentar na primeira fase da Liga dos Campeões 2025-2026, após o sorteio realizado em Mônaco no último dia 28 de agosto. E o caminho da equipe de Madrid não é fácil, e mesmo que seja o maior vencedor da história da competição, a equipe de Xabi Alonso sabe que não basta a camisa pesada. Cada passo é um teste contra adversários que têm uma tradição gigantesca e um peso enorme na história da maior competição de clubes do mundo. Depois da vinheta, saiba quem o Real Madrid irá enfrentar, além do retrospecto contra esses adversários na história da Champions e o regulamento e datas da competição. Fala, torcedor madridista, canal MBR aqui, sempre destacando o nosso Real Madrid. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo e te inscreve no canal para não perder nada do clube merengue. Direto ao ponto então. Nessa primeira fase, os 36 clubes classificados para a competição dividem a mesma tabela de classificação. A primeira fase vai de 16 de setembro a 28 de janeiro e os 8 primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os classificados entre a 9ª e a 24ª posição jogam em uma fase intermediária, em confrontos de ida e volta. As demais equipes a partir da 25ª à 36ª posição são eliminadas sem sequer vaga para a Liga Europa. Confere comigo agora as datas das fases da Champions League desse ano. Os playoffs entre o 9º e o 24º lugar ocorrem entre 17 e 25 de fevereiro. As oitavas de final entre 10 e 18 de março, quartas de final entre 7 e 15 de abril, semifinais entre 28 de abril e 6 de maio e a grande final marcada para o 30 de maio de 2026 na Puskás Arena em Budapeste, na Hungria. Agora dando enfoque à fase de grupos, que é a primeira fase da Champions, onde vão ser 8 partidas, 4 jogos em casa no Santiago Bernabéu e 4 partidas fora. O Real Madrid vai ter pela frente na primeira fase da Liga dos Campeões 2 ingleses que são complicadíssimos, o Manchester City e o Liverpool, além da velha senhora, a gigante Juventus da Itália, Marselha e Mônaco da França, Benfica de Portugal, Olympiacos da Grécia e o Kairat Almaty do Cazaquistão. No estádio Santiago Bernabéu, os jogos serão contra o City, Juventus, Marselha e Mônaco, e fora de casa, o Real Madrid vai enfrentar Liverpool, Benfica, Olympiacos e o Kairat Almaty. Vem comigo agora falar sobre o retrospecto do Real Madrid contra esses adversários da primeira fase da Champions League, e começando pelo Manchester City. Real e City está se tornando um clássico da Liga dos Campeões. Essa vai ser a 5ª temporada consecutiva em que os dois se enfrentam nessa competição. No total, já se enfrentaram 14 vezes, com o Real Madrid vencendo 5 partidas, empatando outras 5 partidas e perdendo 4. Então, dá para considerar um enfrentamento muito parelho entre esses dois gigantes europeus. Já Real e Liverpool se enfrentaram na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado, e o time inglês venceu por 2-0, e esse ano se enfrentam mais uma vez em Anfield, em Liverpool. No total dos confrontos, foram 12, com um histórico de 7 vitórias para o Real Madrid, 1 empate e 4 vitórias para o Liverpool. É um confronto com uma vantagem madrilenha, mas que recentemente não tem sido bom para o Real Madrid. A partida também vai ser o reencontro do Trent Alexander-Arnold e o Xabi Alonso com o Liverpool, ambos que fizeram uma história gigantesca no clube de Liverpool. Passando agora para o confronto contra a Vecchia Senhora. O retrospecto contra a Juve é muito equilibrado, mas as equipes elas não se enfrentam na Liga dos Campeões desde 2018, quando o Real Madrid eliminou o time italiano nas quartas de final. As duas equipes se enfrentaram 21 vezes no histórico da Champions, com um retrospecto de 10 vitórias para o Real Madrid, 2 empates e 9 derrotas. E o confronto de países vizinhos, Real Madrid e Benfica, não se enfrentam na Champions desde 1965, quando ainda era a Taça dos Campeões Europeus. As equipes só se enfrentaram 3 vezes na Liga dos Campeões, com o Real Madrid vencendo uma partida e o Benfica vencendo outras 2. Essa partida será disputada no Estádio da Luz, o estádio que o Real Madrid ganhou a 10ª Liga dos Campeões. A partida também marcará o reencontro de Álvaro Carreras, que chegou do Real Madrid nesse verão, vindo do clube português. E no confronto contra o time francês, o Real Madrid não perdeu ainda na Liga dos Campeões contra o Olympique de Marseille. As equipes se enfrentaram 4 vezes e o Real Madrid venceu todas as partidas. No confronto contra a equipe grega do Olympiacos, o Real Madrid tem um retrospecto de 4 vitórias e apenas 1 derrota, consolidando uma ampla vantagem para a equipe de Madrid. O outro adversário francês, o Mônaco, enfrentou o Real Madrid apenas 2 vezes na Liga dos Campeões. Foi nas semifinais de 2003 e 2004, quando o Mônaco eliminou o Real Madrid naquela oportunidade.
e a equipe do Kairat Almaty do Cazaquistão, que é a grande surpresa da Liga dos Campeões, e as equipes nunca se enfrentaram. Resumindo, a vida é nada fácil para o Real Madrid em pelo menos de 7 dos 8 jogos nessa primeira fase. City, Liverpool e Juventus devem ser os confrontos mais complicados. O Benfica no Estádio da Luz é sempre um adversário muito forte, além das duas equipes francesas, o Mônaco e o Olympique de Marseille. E o Olympiacos da Grécia, que sempre é um adversário duro e deve impor alguma dificuldade para a equipe de Madrid. Já a equipe do Cazaquistão, o Kairat Almaty, não deve impor grandes dificuldades e o Real Madrid deve passar com facilidade por essa equipe. Esse foi o Diário Madridista Brasil. Comenta aqui no vídeo qual o adversário mais difícil dessa primeira fase para o Real Madrid. Deixa também teu like e te inscreve no canal para não perder nada do nosso Real Madrid. A gente se vê!